Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Bilionário finge ser pobre para testar a família, mas a reação da esposa vira tudo de cabeça para baixo. James Anderson era mais do que um simples empresário. Era uma lenda viva no mundo industrial americano. Aos 52 anos, ele havia construído um império próspero com as próprias mãos, abrangendo desde tecnologia de ponta até produção de energia e imóveis de luxo. Cada decisão que tomava tinha um peso enorme, não apenas para seus negócios, mas também para a economia local e nacional. Sua mansão em Malibu, situada no alto de uma colina com vista para o Oceano Pacífico, era um exemplo brilhante de seu sucesso. Paredes impecáveis, um jardim meticulosamente projetado, uma piscina infinita que parecia se fundir com o horizonte e obras de arte milionárias adornando cada cômodo. No entanto, apesar dessa riqueza material que deslumbrava todos que cruzavam sua porta, James sentia um vazio crescente. Esse vazio não era causado por dinheiro, nem pelos desafios do seu negócio, mas por uma dúvida persistente que o atormentava. Sua família realmente o amava pelo que ele era, ou apenas pelo que seu dinheiro podia comprar? Emily, sua esposa há 25 anos, fora a luz que o sustentou durante seus difíceis primeiros dias. Ela era uma mulher elegante e culta, com um sorriso doce e um intelecto aguçado. Mas com o passar do tempo, James notou uma mudança sutil em seu olhar, um distanciamento quase imperceptível. Às vezes ele percebia um brilho calculista em seus olhos, como se ela o visse mais como um segurança do que como o homem que ele sempre fora. Quanto a Sarah, a filha mais velha de 17 anos, a situação parecia ainda mais dolorosa. Adolescente mimada pelo luxo e pelos privilégios, ela parecia cada vez mais preocupada com a aparência, a popularidade e os bens materiais. As conversas estavam se tornando superficiais, limitadas às últimas tendências, marcas de roupas e festas chiques. James sentia que cada gesto, cada palavra de Sarah, era filtrada pelo prisma de seu status social. Michael, o filho mais novo de 14 anos, era mais reservado, menos ostentoso que a irmã, observava silenciosamente as mudanças na dinâmica familiar. James via uma preocupação em seus olhos da qual não conseguia se livrar. Sentia que o filho estava dividido entre a admiração pelo pai e um certo distanciamento, como se estivesse lutando para se conectar com o homem por trás da fortuna. Com o tempo, essas dúvidas se tornaram um fardo pesado para suportar. James passava noites em claro, repensando cada interação, cada silêncio, cada explosão de raiva ou indiferença. Ele temia que o amor de sua família não passasse de uma ilusão, uma fachada frágil construída em torno de seu dinheiro. Esse medo o consumia mais do que qualquer coisa, porque ele sabia que o dinheiro poderia desaparecer, mas o verdadeiro valor de um homem residia na sinceridade dos laços que ele mantinha com aqueles que amava. Numa noite de outono, enquanto as folhas vermelhas e douradas dançavam suavemente ao vento, a luz alaranjada do pôr do sol banhava a sala de estar com uma suavidade quase surreal. A grande janela saliente oferecia uma vista panorâmica do Oceano Pacífico, iluminado pelos últimos raios do dia. Mas naquele cenário idílico, James Anderson sentiu-se preso a uma dúvida profunda, quase insuportável. Sentado em sua poltrona de couro, com um copo de uísque meio esquecido na mesa de centro, ele observava o céu escurecer lentamente. Os fragmentos de luz se misturavam aos seus pensamentos perturbados. Por muito tempo, ele carregara aquele fardo silencioso. E se o amor de sua família fosse apenas uma miragem? Um amor dependente de seu dinheiro, seu poder, seu status? Naquela noite, essa questão, mais do que nunca, parecia-lhe intolerável. Ele não podia mais continuar a viver nessa incerteza. Foi então que ele ligou para seu advogado de confiança, Mark Reynolds, um homem leal que o acompanhará em todas as decisões desde o início de sua ascensão. Mark chegou rapidamente e encontrou James parado perto da janela, olhando para o vazio. James, você está bem? Perguntou Mark, percebendo a seriedade em sua expressão. James se virou lentamente para ele, com o rosto marcado pela ansiedade, mas determinado. Mark, tomei uma decisão radical. Quero fingir a perda total da minha fortuna. Mark franziu a testa, incrédulo. O quê? Mas James, você é o chefe de um império. Por que faria isso? James respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer o que estava prestes a dizer. Porque eu preciso saber. Para saber se minha família me ama pelo que eu realmente sou, ou apenas pelo que eu tenho. Quero encenar uma falência espetacular para fazer todos Emily, Sarah, Michael acreditarem que estou arruinado. Que sou apenas um homem comum, sem dinheiro. O silêncio se instalou entre eles.
Mark olhou para James com uma mistura de preocupação e admiração. É um plano maluco, James. Mas se é disso que você precisa, eu te ajudo. James assentiu. Este teste é necessário. Não posso mais viver com essa dúvida. Espero que o que eu descobrir me liberte. Nesta sala onde o luxo reinava supremo, um homem deu tudo para retornar ao essencial, a verdade. Na manhã seguinte, James reuniu toda a sua coragem. Na ampla sala de estar iluminada, esperou por Emily que lia um livro tranquilamente em uma poltrona perto da lareira. Seu coração batia forte. Ele sabia que aquele momento mudaria suas vidas. Quando Emily olhou para ele, ele se aproximou lentamente procurando as palavras certas. Emily, preciso falar com você. Houve um problema enorme. Perdi todo o meu dinheiro. O silêncio tornou-se pesado. Os olhos de Emily se arregalaram em descrença. Ela largou o livro, tentando entender, com as mãos tremendo levemente. Como isso é possível? Ela perguntou com a voz estrangulada. James então explicou, com uma honestidade quase dolorosa, que seu império industrial tinha acabado de entrar em colapso por causa de um investimento ruim e arriscado. Que ele tinha perdido tudo, as empresas, as propriedades e até mesmo suas contas bancárias foram congeladas pelos tribunais. Emily ouviu-o sem interromper, com o olhar fixo no chão por um momento, como se estivesse tentando digerir aquela notícia impossível. Então, lentamente, ela levantou a cabeça e, sem uma palavra de reprovação, colocou gentilmente a mão sobre a de James. James, dinheiro não faz um homem, disse ela com serenidade e segurança. O que eu amo em você não é sua riqueza, mas sua gentileza, sua força, seu jeito de cuidar da nossa família. O que realmente importa somos nós. Um peso enorme foi tirado do peito de James. A ternura em sua voz, a gentileza de seus gestos, tudo comoveu profundamente. Era prova de que pelo menos ela, Emily, não o julgaria por sua riqueza. No entanto, essa promessa de amor incondicional não foi suficiente para dissipar a ansiedade dos dias que viriam, pois a vida agora os confrontaria com uma realidade muito mais dura. Desde o dia seguinte ao anúncio, Emily demonstrou notável maturidade e determinação. Sem ceder à dúvida ou ao pânico, assumiu o comando da casa como se fosse seu dever sagrado. Começou elaborando uma rigorosa lista de despesas, eliminando tudo que não fosse estritamente necessário. O carro de luxo, um Bentley novinho em folha, foi o primeiro a ser vendido. Ela organizou a venda em segredo, para não adicionar estresse desnecessário à família. Assinaturas de academias de luxo, restaurantes com estrelas Michelin e serviços de concierge foram cancelados um após o outro. Ela contratou um consultor financeiro que a ajudou a reorganizar suas contas com cuidado e rigor. A própria vila, antes repleta de criados, jardineiros e empregados domésticos, gradualmente perdeu seu esplendor. Alguns cômodos foram fechados, e a equipe foi reduzida ao mínimo necessário. Os corredores amplos e silenciosos tornaram-se mais intimistas, e Emily fez questão de garantir que a casa permanecesse aquecida, apesar das circunstâncias. Mas enquanto Emily enfrentava essas mudanças com coragem, Sarah, sua filha mais velha de 17 anos, não reagiu da mesma forma. Ela, que crescerá no luxo, cercada de privilégios e atenção, não suportava essa privação repentina. Retraiu-se em si mesma, isolando-se em um silêncio amargo que mal escondia sua raiva e frustração. Quando falava com James, seu tom era frequentemente distante, às vezes até mesmo tingido de desprezo. Ela não escondia seu ressentimento em relação ao pai, a quem acusava, sem realmente dizer, de ter arruinado suas vidas. Discussões surgiam com frequência, com a jovem culpando o pai por sua incapacidade de manter o estilo de vida deles. Michael, por outro lado, era bem diferente. Aos 14 anos, ele vivenciava essa turbulência com certa reserva, mas com uma curiosidade crescente. Em vez de se rebelar, buscava entender. Passava cada vez mais tempo com James, fazendo perguntas, ouvindo atentamente as explicações sobre finanças e sobre o novo estilo de vida. Ele demonstrava uma mistura de admiração e preocupação pelo pai, como se estivesse tentando apoiá-lo nessa provação silenciosa. Esse vínculo crescente entre eles se tornaria um refúgio, um espaço de confiança em meio à turbulência familiar. Com o passar dos dias, James e Emily enfrentaram essa nova realidade juntos, bem diferente do esplendor a que estavam acostumados. Todas as manhãs, James se via fazendo listas de compras, comparando preços nos supermercados locais e até mesmo na fila do caixa. Uma experiência que nunca havia vivenciado antes. As tarefas simples da vida cotidiana, antes delegadas a um exército de empregados, agora estavam se tornando sua nova rotina. Aprender a administrar um orçamento apertado era um desafio diário.
Cada despesa era avaliada meticulosamente, cada compra cuidadosamente considerada. Refeições antes preparadas por chefes particulares foram transformadas em pratos simples preparados por Emily em uma cozinha modesta. Mas apesar dessa nova simplicidade, a casa não havia perdido nada de seu aconchego. Certa noite, enquanto a luz bruxuleante das velas dançava pelas paredes, sentaram-se ao redor de uma mesa modesta, onde se comia uma refeição humilde, sopa caseira, pão fresco e uma pequena salada. O silêncio que o cercava não era opressivo, mas sim carregado de uma doce cumplicidade. Emily se aproximou de James, colocando delicadamente a mão sobre a dele. Seu olhar era terno e sincero. Sabe, James, murmurou ela, esta experiência me ensinou uma coisa essencial. O verdadeiro amor não depende do que você tem. Estou ao seu lado porque o respeito e admiro, mesmo sem nada. O que compartilhamos vai além de dinheiro, luxo, tudo isso. James sentiu uma emoção intensa invadir seu corpo. Olhou-a nos olhos e, pela primeira vez em muito tempo, viu claramente o que realmente importava. Essa aprovação, por mais difícil que fosse, também era uma dádiva, uma lição preciosa sobre o valor humano, sobre o que mais importa. Ele apertou gentilmente a mão de Emily com um sorriso genuíno nos lábios. Obrigada, Emily. Obrigada por estar aqui, por me lembrar o que é realmente importante. Naquele momento de suspensão, no coração da simplicidade redescoberta, James entendeu que a verdadeira riqueza não residia em suas contas bancárias, mas na força do amor deles. Após várias semanas de vida simples, sacrifícios e turbulências, James sentiu que era a hora de levantar o véu. Ele havia suportado o peso da mentira por muito mais tempo do que imaginava. Naquela noite decidiu oferecer um jantar modesto, como nas últimas semanas, mas repleto de significado e esperança. A mesa estava cuidadosamente posta, iluminada apenas pelo brilho trêmulo das velas. A refeição, simples, mas preparada com carinho por Emily, refletia a nova realidade: sopa de legumes da estação, pão caseiro e uma sobremesa modesta. No entanto, a atmosfera era carregada de expectativa. Todos estavam reunidos: Emily, Sarah, Michael e o próprio James, que sentiu o coração disparar. Respirou fundo e se lançou. Tem uma coisa que eu preciso te contar, ele começou lentamente. Nessas últimas semanas eu tenho te feito acreditar que eu tinha perdido tudo, mas não era verdade. Todos os olhos se voltaram para ele, surpresos, incrédulos. Eu queria testar o seu amor, explicou James, porque eu tinha medo. Medo de que você me amasse apenas pelo que eu tinha. Eu queria saber se, sem dinheiro, ainda seríamos uma família unida. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. Emily foi a primeira a reagir. Ela gentilmente colocou a mão sobre a de James, com um olhar cheio de ternura. James, disse ela com os olhos brilhando, nunca duvidei do nosso amor. Não importa as circunstâncias, você ainda é meu marido e somos uma família. O dinheiro nunca vai mudar isso. Sarah, tocada por essa revelação, sentiu uma onda de emoção invadi-la. Os muros que ela havia erguido em sua raiva começaram a ruir. Ela olhou para baixo por um momento e então, com a voz trêmula, sussurrou: Pai, me desculpe. Fui injusto. Não entendi o que você estava passando. Michael, mais reservado, aproximou-se timidamente do pai. Um sorriso sincero iluminou seu rosto jovem. Estou orgulhoso de você, pai, disse ele suavemente. Você é mais do que apenas a sua fortuna. Você é o meu herói. James sentiu um imenso calor preencher seu coração. Este momento de verdade, esta confissão, permitiu que renascessem juntos, mais fortes e unidos do que nunca. Pouco depois de James revelar a verdade, sua história rapidamente circulou na mídia americana. Jornais, redes de televisão e redes sociais se aproveitaram dessa história extraordinária. Um bilionário disposto a sacrificar seu conforto e status para testar a sinceridade de sua família. Houve muito debate. Alguns viram esse gesto como uma lição de humildade, outros como um passo ousado de coragem e verdade. Mas o que mais tocou o público foi esta ideia simples e poderosa: além dos bens materiais, a sinceridade. A confiança e o amor autêntico continuam sendo as verdadeiras riquezas da vida. Milhões de pessoas em todo o país se identificaram com essa história. Famílias comuns, empreendedores, jovens e idosos, viram nesse exemplo um espelho de suas próprias dúvidas e esperanças. Surgiram discussões sobre o real valor das coisas, sobre o que realmente importa nas relações humanas. Quanto a James Anderson, ele se transformou. Ele entendeu que o valor de um homem não se mede pelos números em sua conta bancária, nem pelos bens que possui. O que importa é como ele é amado e respeitado, e o quanto ele é capaz de amar e respeitar em troca. Essa jornada interior revelou a ele que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos, na confiança que inspiramos e na sinceridade com que vivemos cada dia.
Com essa percepção, James decidiu dedicar sua energia não apenas a acumular riqueza, mas também a construir uma vida baseada na autenticidade, generosidade e partilha. Envolveu-se em iniciativas filantrópicas e fez de sua família um verdadeiro pilar, forte e unido. Sua história permanece gravada em nossas memórias como um poderoso lembrete de que em um mundo obcecado por dinheiro e aparências, o amor verdadeiro e a confiança mútua constituem a riqueza mais preciosa.